eu imagino, aí você me corrija se eu estiver errado, mas que se o time e pelo menos a empresa como todo tiver uma cultura de criar um definition of done ali, enfim, das tarefas ou das atividades que forem feitas, e nessa definição de pronto ali da tarefa, isso incluir testes, incluir documentação, ou seja lá mais o que for importante, então é natural que as equipes também tendam a continuar nessa linha. Se deixar isso claro, ser explícito para as equipes que isso vamos dizer assim, é esperado que isso seja feito. É isso, Edu. Inclusive, se eu não me engano, quem faz bastante isso é a Vertex. Eles também usam Docs as Code para fazer a documentação deles, principalmente de APIs também. E uma coisa que eles fazem no GitHub deles, eles pegaram alguns bots que existem, criaram acho que os próprios, mas também tem alguns bots open source que, enfim, eles adaptaram para toda vez que um PR subisse no repositório sem documentação, esse PR é bloqueado. Então, eles fizeram algumas automatizações também no workflow deles para que isso também não fosse esquecido, sabe? Que esse assunto acabasse também não sendo, sei lá, escanteado pela correria ali da sprint, alguma coisa assim. Mas sim, a definição de pronto também é uma forma, né? Eu sempre digo que o problema não começa a ser solucionado quando a pessoa de tech writing chega, né? Essa pessoa vai ajudar a fazer esse assunto vir à tona, mas é muito importante que essa cultura de documentação seja realmente disseminada dentro da empresa, que todo mundo compre essa pauta, porque a pessoa de tech writing, ela vai ser a que mais vai escrever, mas muitas vezes ela não vai ser a única a escrever aquilo, ela não é a única responsabilizada por essa entrega. Essa entrega tem que ser responsabilidade de todo mundo que está ali envolvido naquela entrega, naquele produto, né? E aí muitas vezes as pessoas ficam, mas nossa, mas a pessoa de tech writing não é a única que faz isso? Tudo bem, ela é a principal responsável, mas ela não é a única. E isso é importante porque eu já vi várias situações de empresas que contratam pessoas de tech writing e jogam toda a responsabilidade no colo dela. Do tipo, agora então eu não vou nem olhar mais para isso, porque tem a pessoa de TW, né? Então ela vai olhar para isso, então eu nem vou me preocupar mais, eu vou seguir aqui com o que eu já fazia. E não é isso, a gente está falando realmente de uma mudança de processo de trabalho, em que antes esse assunto não era levantado e agora ele se torna tão prioridade quanto o produto. Tanto que fora do Brasil, inclusive, algumas pessoas têm começado a falar de documentation as a product. Então, assim, tratar a documentação como um produto em si, tanto quanto o próprio produto que a gente desenvolve, né? Grandes empresas do mercado, por exemplo, a Stripe, que é uma gigante de APIs aí. Por que ela é essa gigante? Porque ela tem um time específico para fazer o portal de documentação delas. É um time dedicado a fazer aquele site. Né? Então você entra lá, você vê a API reference deles, é super completa, você consegue testar ali, enfim, é super incrível a navegação, mas isso só acontece porque tem uma equipe dedicada para aquilo. Ou seja, aquele portal de documentação de API que você está vendo, aquele site, é tratado como um produto, assim como o próprio produto em si deles. Então, assim, é um nível de maturidade extremamente elevado que a gente está falando aqui, mas que cada vez mais a gente precisa começar a endossar essas conversas nas empresas, porque caso contrário, a gente vai continuar naquela mesma discussão de documentação é importante, legal, vou fazer aqui quando eu estiver mais tranquilo na sprint. E não, a gente está falando de começar a dar o devido protagonismo para isso, porque isso lá na frente, quando o modelo de negócio, a empresa tiver amadurecido, isso pode se tornar um baita diferencial competitivo, como é o caso da própria Stripe, mas que tem outras empresas também que fazem isso.